Olá, meus amigos que navegam na internet, que é o Marcos Abreu. Hoje eu quero trazer uma palavra de ensino, esclarecendo e falando sobre dízimo. Vamos falar sobre dízimo. Muito bem. A respeito do dízimo, que todos conhecem, as religiões conhecem a respeito do dízimo. Vamos lá então. Você sabia que entregar o dízimo como dinheiro não é e não faz parte da lei de Moisés e nem da dispensação da graça? Repito, estou falando dízimo em dinheiro, que hoje nós vemos em várias constituições, ou melhor, instituições religiosas. Então saiba, entregar o dízimo como dinheiro não é da lei de Moisés e nem da dispensação da graça. Sabe por quê? Não há mandamento e não há instruções para tal nos dois pactos, ou na antiga aliança e nem tampouco na nova aliança, no novo pacto. Sabemos que na cruz do Calvário, o sacerdócio levítico teve um fim e foi mudado pelo sacerdócio eterno de Cristo. Nós vemos em Hebreus capítulo 7, a partir do versículo 5, diz que mudando o sacerdócio é necessário que haja mudança na lei. Porém, ignorância e ganância de lobos ferozes, devoradores, ocultaram essa verdade do povo, daqueles que eles chamam de membros. Eles ocultaram essa verdade dos gentios depois da morte de Cristo. Então homens maus, perversos, tiveram em uma grande reunião chamada Concílio de Macron. Homens perversos estiveram em uma grande reunião chamado em um Concílio de Macron, lá por volta do ano de 585 depois de Cristo. Eles alteraram o dízimo bíblico, 10% de alimento, grãos, animais, tribo de Levi. Eles acrescentaram, tiraram isso e passaram a dizer que o dízimo era 10% de propriedades, dinheiro, mas era tudo isso para enriquecimento da primeira que nasceu da religião católica. Vamos lá. Martinho Lutero, João Calvino, na chamada Reforma Protestante, que todos os líderes sabem, a chamada Reforma Protestante, eles reformaram muitas teses e conceitos católicos, mas não conseguiram mudar e mostrar em suas teses que o dízimo bíblico nunca foi dinheiro. Interessante isso. Sabemos que os chamados, os protestantes evangélicos, saíram dessa chamada reforma protestante. Interessante que continuam no erro, do dízimo. E muitos chamados líderes evangélicos se enriqueceram e ainda até hoje estão se enriquecendo com o dízimo que dizem ser dinheiro, e não é. Nós olhando para as cartas paulinas, as cartas de Paulo, o apóstolo da graça, ele nunca orientou a igreja a entregar dízimo de Abraão, ou da lei de Moisés, ou da antiga aliança, ou do antigo pacto. Nunca Paulo ensinou a igreja a trazer o dízimo como dinheiro. Mas ele ensinou, você sabe por quê? Porque que o novo pacto, os novos mandamentos, se resumem em dois. E ele aplicava esses dois, dizendo, olha, os únicos a qual Cristo disse amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Nós vemos, o apóstolo Paulo ensinar a igreja a contribuir, isso sim, a suprir a necessidade dos santos, isso sim. Ele ensina nós ser solícitos e voluntários para com o nosso irmão.
com o nosso próximo. Isso mesmo. Hoje não há nada de errado ser voluntariamente. Contribuirmos, não há errado nisso. O errado é pedir o dízimo, que não existe mais na antiga aliança, e nem foi o dízimo em dinheiro na antiga aliança, melhor dizendo, e nem tampouco na nova aliança existe essa palavra dízimo, ou os apóstolos ensinando, reunindo o povo e ensinando, dizendo, olha, vocês precisam dizimar. Não existe isso. No novo pacto, na nova aliança, jamais se fala de dízimo, só em contribuição. E algum argumento ainda de líder diz, não está escrito que é dízimo, mas é dízimo. Não, se está escrito dízimo, é dízimo. Se não está, é contribuição e ser voluntário com as ofertas. Isso sim. Então saiba, na nova aliança não existe dízimo. E nem na antiga existia o dízimo como dinheiro, mas sim como grãos. Saiba disso. Então hoje não há nada de errado a contribuir, a ser voluntário financeiramente para um progresso do Evangelho da Graça, né? Ajudando o próximo, ajudando os órfãos, as viúvas, não há, né? Ou se paga um horário em TV, paga um horário de rádio, um programa para aplicar o Evangelho da Graça. Sim, saiba aplicar esse dinheiro, essa ajuda, com entendimento. Não sustentando homens que se dizem pregadores da graça e não são. Ajude o próximo, ao necessitado. O próprio apóstolo Paulo tinha direito de viver do Evangelho e não usou esse direito. Ele trabalhava para não ser pesado. Diz a primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, ele fala, eu não quero ser pesado a ninguém. Eu não quero fazer uso desse dinheiro, eu não quero me aproveitar, eu trabalho para não ser pesado à igreja, para que não tenha obstáculo, propagação do Evangelho da Graça. Então saiba uma coisa, meu amigo, meu irmão que está me escutando agora, dízimo não existe para a nova aliança, e nunca foi dinheiro. Sempre foi grãos e alimentos. E alguém diz assim, mas é que antes não existia dinheiro. Então vamos lá para a Bíblia. Deuteronômio 14, a partir do 25, diz que quando não conseguiam levar o dízimo, que era pesado, a sacaria, era necessário trocar por dinheiro ou vender aquela mercadoria por dinheiro. Então o termo dinheiro está lá. Então existia dinheiro, existia o grão, mas Deus nunca quis o dinheiro. Ele quis o fruto da terra. Tá certo? Um beijo no coração de vocês, um abraço no coração de vocês. Reflita nesse áudio, passe para seus amigos, passe para a sua igreja, seja sincero. Um abraço, Deus abençoe. Esse é o Evangelho da